Então, vamos fazer um passo a passo bem simples, desde a hora de ligar até a hora de começar o exame. Para depois, para você poder demonstrar o seu conhecimento, você tem que saber usar a máquina, certo? Primeiro passo, ligar ele no Power, né? O segundo, pressionar a tecla preset e paciente, né? Os dois, um ou outro, né? Pressionar a tecla paciente para colocar o nome do paciente. E depois, o preset, para você escolher a opção do exame. Eu quero uma ultrassom de abdômen total. Depois, o passo 4, pressionar a tecla probe. Você vai escolher o transdutor que você vai usar. Abdômen total, então eu quero um transdutor convexo de baixa frequência. Passo 5, colocar o gel no transdutor. Não esquecer de diminuir a reflexão. Passo 6, posicionar o paciente de acordo com o órgão a ser estudado. O paciente vai fazer exame de abdômen total, decúbito dorsal. E durante a realização do exame, avaliar os órgãos em no mínimo 2 planos, né? Bidimensional, para ter noção do volume, sendo sempre o transversal e o longitudinal. Transversal e longitudinal. Então, aqui um aparelho comum, né? Eu acho que o que eu fiz o exame aí no Hospital Geral da Beira era um P4, esse aí é um P6, é da mesma marca, um Logic, né? Então, vocês já devem ter visto eles aí, ou vão ver no hospital. Procurei achar um que seja parecido. É o mesmo layout, né? Então, da esquerda para a direita, a primeira coisa que você faz depois de ligá-lo é apertar no paciente, cadastrar o paciente, depois apertar no probe, escolher o transdutor, depois o preset, vai escolher o exame, depois começa a usar as atribuições que o ultrassom tem. Não é muito difícil. Toda vez que você for ver uma imagem, você frisa ela, a imagem que você quiser. Frisa. Quero salvar a imagem, aperto em D1. A imagem já vai para o end exame quando eu terminar o exame. Eu acho que aquela imagem está muito profunda, eu quero aumentar o ganho, eu quero possibilitar que aquele lugar onde eu quero ver seja melhor visto, o eco fica mais indicado naquele lugar, aumenta o ganho, ou aumenta a taxa de ganho, dos dois lados, tentando achar que o eco seja diminuído. Eu quero escrever o nome do que eu estou achando, comment, quero medir, measure, depois quero salvar de novo, set, freeze, P1. E por último, eu quero sair do modo B. O modo B é a escala de cinza, né? Como a gente conversou. Preto, branco, meio preto, preto, branco. Eu quero ver o Doppler. Aperto no Color, Doppler ou no PW, certo? Só isso, gente. Esse é o ultrassom padrão que você encontrar. E óbvio, se você quiser escrever com o teclado em cima. Terminou de escrever, salvar e apertar P1, end exame. Acabou. Então, agora vamos começar a literalmente avaliar os órgãos. Mais uma vez eu vou parar para perguntar como é que estamos, se estamos rápido, se estamos devagar, se tem alguma pergunta. Calma aí. E aí, pessoal, como é que estamos? Alguma pergunta? Então tá bom, vamos continuar aqui então. Vamos começar a ver as imagens de verdade agora. Chega de matemática, vamos lá. Então, avaliando os órgãos, né? Então, o padrão normal das imagens. Vamos começar pelos órgãos que a gente vai fazer. O exame de abdômen total, né? A rotina, é o diagnóstico padrão que a gente precisa ter uma boa noção, né? Como a gente consegue ver o pâncreas, como é que o pâncreas no ultrassom, como é que a gente consegue ver a vesícula biliar, como é que é a vesícula no ultrassom, e assim vai. Do rim, o baço, a aorta, a bexiga, os órgãos mais superficiais, somente tireoide, linfonodos e glândulas cervicais, mama, parede abdominal, útero, endométrio ovário. Vou passar por todos esses, tá? Vamos juntos, então. Então, técnica do abdômen total. Primeiro, o exame ser bem feito, tem que ser feito com uma boa técnica. Uma técnica, exame mal feito, má formação de imagem, baixo diagnóstico, pouca ajuda com o médico, certo? Então, vamos lá. Prepare orientações. Somente jejum de 8 horas, como a gente falou, diminuir a reflexão, diminuir a formação de gás, permitir que o eco seja bem formado e retorne para o monitor. Segundo, isso vai ser feito como? Dieta leve no dia anterior, evitando refrigerante, doce, alimentos gordurosos. Isso tudo pensando no exame não emergencial, obviamente. Né? Na emergência, você vai fazer com o que você tem, tá? Depois disso, tomar 8 copos de água, 2 horas antes de fazer o exame. Isso é óbvio, o paciente não pânico. Por quê? Para que a bexiga seja repleta, empurre as células intestinais e seja mais visível, certo? Então, manter a bexiga cheia, né, para a realização do exame. Se possível, tomar um comprimido de retinoico, Luftal, né, para diminuir mais uma vez os gases, e o posicionamento correto do paciente. Mãos atrás da cabeça,
membros inferiores estendidos, abdômen relaxado, paciente dorsal ou lateral, de acordo com o órgão que você quer avaliar, certo? Então, vamos primeiro colocar o mais difícil logo para assustar. E depois a gente vai ver os outros que são mais normais. Porque o pâncreas é muito difícil de ver na ultrassonografia, né? É muito difícil. Um órgão peritoneal pequeno, com várias estruturas em volta. Então, vamos começar pelo mais difícil e depois a gente começa a treinar o olho para ver as coisas mais fáceis e mais comuns. E mais vai ajudar o médico. Então, manobras para visualização do pâncreas, né? Passado por uma respiração profunda, segurar, estufando o abdômen para fora, formando barrigão, né? Deu errado o ribão aí. Posicionamento do transdutor na região epigástrica, no plano transversal, né? Uma malha reta, localização do pâncreas, devido ao seu tamanho, como eu falei, pequeno, localização profunda e densidade próxima às estruturas adjacentes, o pâncreas é um órgão dos mais difíceis de avaliar. Tá? Então, o que a gente vai utilizar para predizer indiretamente onde ele está, se ele está aumentado, se ele está alterado, é os marcos anatômicos vasculares adjacentes ao pâncreas. Porque a gente já viu que estruturas anecoides a gente consegue ver bem. Né? Então, a gente vai conseguir ver os vasos em volta dele. Melhor ainda, se a gente tiver em dúvida se ali é um cisto ou um vaso, a gente vai apertar aquele PW que a gente colocou ali, que é uma do Doppler. Se ali for um vaso, o que vai acontecer? Um movimento. O Doppler é só um método de movimento. Né? Sai do modo B, que é a escala de cinza, e vai para dentro do M do Doppler de movimento. E vai ficar colorido. Se tiver movimento, azul, se estiver saindo, vermelho, se estiver voltando. Ou seja, ficou colorido, estamos falando de algo que é vascular. Então, na suspeita de aquele órgão anecoide ser um cisto, alguma coisa que não tenha movimento, no caso, leia-se a gente, vaso, coloca o PW, coloca o color Doppler e vejo se vai colorir, se vai ficar azul ou vermelho. Tá? E aí eu consigo achar o pâncreas. Tá? A cabeça do pâncreas, ela fica localizada imediatamente anterior à veia cava inferior e à veia mesentérica superior. Então, procura esses órgãos para achar a cabeça pancreática. E a cauda e o corpo localizam anteriormente à veia esplênica e a mesentérica inferior. Como é que é a conjuntividade do pâncreas? Variável. Geralmente hipoecogênica. Dependendo da quantidade de substituição adiposa, ele vai ficando mais branco, mais hiperecogênico. Então, se comparar com o fígado em pacientes idosos ou pacientes com aumento do nível de gordura corporal, ele vai estar hiperecogênico, ou seja, substituição de gordura, certo? E a dimensão? Aumentado quando o diâmetro anterior-posterior ele mede mais do que 3 centímetros na cabeça, 2,5 no corpo e 2 centímetros na cauda. Então, vamos tentar vê-lo aqui. Né? Primeiramente, sem avaliação de estruturas vasculares, a gente tem uma dificuldade de delimitar o que é ele aqui. Né? Tem várias estruturas parecidas, a musculatura se parece com ele, não cortou aqui o filo, mas o filo também se parece. Então, a gente tem uma dificuldade de delimitar ele aqui. Né? Mas a gente começa a olhar, opa, a mesentérica superior está aqui, a veia cava inferior está aqui, então devo estar próximo à cabeça pancreática, certo? Então, aqui na cauda a mesma coisa, você começa a ver a esplênica embaixo, a esplênica, ela percorre junto, né, com o pâncreas. Opa, aqui, essa área em cima, deve ser o pâncreas, e depois musculatura, certo? Então, por efeito indireto da variação vascular, que pintou para ficar mais fácil, né? Mas por efeito indireto, a gente consegue predizer onde o pâncreas está, né? Então, a gente vê bem desde o istmo, fazendo o contorno na cabeça, o corpo até a cauda, com a veia cava inferior e a mesentérica superior ajudando, e depois fazendo o caminho com a esplênica, certo? Então, de forma indireta, a gente consegue encontrar. Tá? E aí, colocando o Doppler em cima da veia esplênica, na parte do corpo e da cauda, fazendo um caminho, né? Aí você sabe que em cima desse caminho da veia esplênica vai estar passando o pâncreas. Nesse caso, bem difícil de limitar, né, gente? Bem difícil aqui, né? Você imagina no paciente, se o paciente for obeso, tiver dificuldade de respiração, de segurar, é algo difícil de avaliação, certo? Então, a tabelinha para guardar. Na cabeça, menor que 3, normal. No corpo e na cauda, menor que 2. O ducto pancreático visto, sempre menor que 2 milímetros. Ecodisticidade hipo, é normal, adultos jovens e crianças. Hiperecóide, quando tem substituição gordurosa. Ecotextura geralmente homogênea, tirando só o ducto no meio, né? E a superfície lisa, levemente lobular. Agora, sai o pior ou o melhor, né? Mas o padrão para avaliação de vesícula biliar não é ressonância, não é tomografia, não é raio-x, não é nada. É a vesícula biliar vista pela ultrassonografia, certo?
melhor método para avaliação, porque a gente já conversou, diferenças de impedâncias entre o que é anecoide e possivelmente pode ser hipercogênico, certo? Então, o transdutor vai ser posicionado no ombro direito, através de uma abordagem intercostal, para tentar fugir da costela, para tentar fugir dessa sombra, a acústica posterior da costela vai fazer, né, por ser um osso. E a localização vai se basear na posição anatômica da vesícula, geralmente na fissura interlobar, né, do fígado direito e esquerdo, regular ao máximo, focando nessa fissura. A cogenicidade, como a gente já falou, a longa da vesícula biliar é anecoide, só a parede, como a gente viu, é hipericogênica, então a gente consegue fazer uma diferenciação boa de onde ela começa para onde ela termina e da onde começa o fígado do lado, né, pensando em elevação, se tem líquido em volta, bastante fácil de ver. Se a gente fizer o exame corretamente, um bom preparo, uma boa localização, bastante fácil de encontrar. As dimensões, bastante variável o tamanho, mas a gente tem um padrão seguinte. No comprimento longitudinal, ela não pode ser maior do que 10 centímetros. E no comprimento transversal, ela não pode ser maior do que 4 centímetros. Passou disso, ela está hiperestendido. Sinal de que alguma coisa está errada aí. Tem muita bilha aí. Será que está escorrendo? Será que está conseguindo sair? Não pode ter esse tamanho todo. Ao passo que também, uma vesícula biliar muito estendida, o paciente comeu um pastel antes de fazer, comer um hambúrguer, antes de fazer outra ação. A vesícula vai estar estendida, porque vai ser usada a bilha para fazer digestão. Então, sem a anicoidade da bilha ali dentro, é difícil de diferenciar o que é parede, o que é conteúdo, e aí o exame já está perdido, certo? Então, como a gente falou, né, bastante fácil de ver. Primeiro no corte transversal, fica redondinha, né, a parede, diferenciando o que é fígado, o que é a vesícula biliar, próximo da fissura interlobar, né, esse aqui não estava nem pintado. Depois, no corte longitudinal, então, esse diâmetro não pode ter mais do que 10 centímetros, né, e a parede também aqui não pode ter mais do que 3, até no máximo 4 centímetros. A gente consegue ver do lado, sabe que está na fissura interlobar, porque ela aqui, a veia acaba chegando e se diferenciando aqui, né? E acaba a veia hepática esquerda, a hepática média, a direita não dá para ver porque a vesícula está no lugar dela, né? E em cima aqui também algum ramo da veia porta. Qual a diferença? Porque a trilha de portal, né, causa esse espessamento de parede. Tem parede na trilha de portal, né? Coisa que a veia não tem, não é isso? Então, se não tem parede, o contorno da veia é totalmente hipoecogênico. Você sabe que você está anecoide, desculpa. Sabe que você está em volta de alguma estrutura venosa sem parede, não é uma artéria. E o complexo da trilha de porta, né, tem parede, estrutura fibrótica, e tem essa diferenciação com uma parede de volta. Então, você sabe que aqui é o ramo da porta, ou a veia porta direita, a esquerda, ramo direito e esquerdo, né? E aqui, ramos da veia hepática que vem na veia inferior, né? Então, localização inferior da fissura interlobar, entre o lobo esquerdo e o lobo direito, bem nas fissuras. O tamanho, 4 centímetros transverso, 10 longitudinal, a área de 3 ou 4 no máximo, e luz anecoide. Ótimo para avaliação de vesícula biliar, certo? Agora o fígado, manobras de visualização com estação profunda e prender respiração. O paciente, quanto mais obeso, quanto mais dificuldade de locomoção, maior a chance de a gente ter dificuldade de avaliar o fígado. Maior a capa de posta, maior a reflexão, diminuição da respiração, dificultando que o fígado vá para frente. Então, a gente tem que ajudar uma boa avaliação, certo? O transdutor, lobo hepático direito, fica oblíquo ao hipocampo direito, através de uma abordagem intercostal, para fugir da sombra do osso, né, da costela, e do lobo hepático esquerdo transversal ao epigárdio, do lado do lugar onde você vê a cabeça pancreática, certo? Quase na linha média ali, né? E a ecogenicidade é bastante variável isso, mas ela é ligeiramente superior ou até igual ao direito. A gente conta como um pouquinho mais ecogênico que o direito, que o córtex do direito. A gente compara, né, olha o rim, já no mesmo pote olha o rim e o fígado, para ver se a gente está vigente, uma substituição do fígado, né, uma esteatose, né, que uma gente gordura aumenta a ecogenicidade, então não pode estar muito acima do córtex renal. Então, se a gente consegue começar a ver alterações muito mais ecogênicas do que o córtex renal, suspeitamos de substituição gordurosa, certo? Porém, tem que estar inferior ao baço, certo? Então, as veias portas, elas podem ser discutidas, às vezes, como a gente falou, por a parede hiperecogênica, e a ecotextura do parenchyma do fígado, tirando a trilha de portal e as veias hepáticas, é homogênea. Como a gente viu aqui em cima, né? A gente viu aqui em cima, certo? Então, vamos dar uma olhada. Então, as dimensões também é bastante variável, o tamanho do paciente, a idade do paciente, né? Então, avaliar o tamanho do fígado é uma tarefa muito difícil, porque ele não cabe dentro do campo do exame, né? Segundo, tem várias variáveis, mas a gente considera mais ou menos assim. Lobo hepático direito, que é o maior, até 15 centímetros, e o esquerdo até 12 centímetros, certo?
como linha geral. Tá? E sinais indiretos de hepatomegalia. Como a gente não consegue medir, a gente tem sinais indiretos. Quando a borda inferior, o polo inferior, lobo hepático direito, ultrapassa o rim direito, ele está grande. Quando os contornos são irregulares e arredondados, ele está grande. Quando tem um aumento do local dado, né, o segmento 1, que também está grande, muito comum em algumas doenças, aqui no Brasil, na esquizostomose, aí se chama de bilariose, né? Peguei bastante bilariose aí, e com aquela hepatomegalia bem típica, né, com o aumento do segmento caudado, né, do lobo caudado, então bastante sugestivo de hepatomegalia, e o lobo hepático esquerdo, aquele salto beijo, né, ou seja, encostando o lobo hepático esquerdo no baço, né, então também está grande. Então, de métodos indiretos, a gente é mais fidedigno o método indireto do que a medida de 15 e 12 centímetros. Abaixo do rim, aumentou o caudado, suspeita de uma doença como bilariose, ou encostou na cabeça do baço, está aumentado. Tá? Então, para a gente entender onde está uma lesão no fígado, como tudo na radiologia, na medicina, a gente tem que saber a anatomia. Né? Então, vamos junto aqui de segmentar o fígado para saber entender de onde que vem a alteração e tentar predizer o que está acontecendo. Primeiro, a gente divide no meio, na fissura intraocular, como a gente viu. Né? Então, para cá, esquerda. Para cá, direito. Direito maior que o esquerdo. Né? Depois, a gente vem a veia porta, que a veia porta vai se dividir em direita e esquerda. Tudo que estiver acima da veia porta esquerda é superior, são os segmentos superiores. E a mesma coisa com a veia porta direita. Então, desculpa, direita aqui, né? Aqui é a esquerda e aqui a direita, me confundi. Então, o que estiver acima da veia porta esquerda é superior, e o que estiver abaixo são os segmentos inferiores, né? Aí depois, não menos importante, passando aí na fissura interlobar, aí a gente vê a veia cava inferior chegando, se dividindo na veia hepática direita, na veia hepática média e na veia hepática esquerda, certo? E essas vão dividir ele em uma linha longitudinal, certo? O que está do lado dela, mais externo, mais medial ou mais lateral. Então vamos lá. Primeiramente, a veia hepática esquerda. Então, ela vai dividir os segmentos 2 e 3 do segmento 4, certo? Depois, com uma linha transversal da veia porta esquerda, vai se dividir o segmento 2 do segmento 3 e o 4A e o 4B. Né? Então, isso tudo, aí passa o segmento redondo, né? Aquele congênito. Aí passamos para o segmento 4. No segmento 4, a divisória do que é lobo hepático esquerdo e lobo hepático direito, pelo segmento 4, entre 8 e o 5. E o que divide eles é a veia hepática média. Depois, a veia porta esquerda, a veia porta direita, vai dividir o que é segmento 8 do que é segmento 5, inferior, baixo. E depois, a veia hepática direita vai dividir o segmento 8 e o 5 do 7 e do 6, certo? Então, vamos lá. A gente vê a veia cava inferior na fissura interlobar se dividindo em veia hepática direita, aqui cortando superior, cortando lateral, longitudinalmente o segmento 7 e o segmento 8, a veia hepática média dividindo o que é fígado, que é lobo esquerdo e lobo direito, no segmento 4 e no segmento 8, e a veia hepática esquerda fazendo a segmentação do que é segmento 4 e do que é segmento 2 e 3. Aqui não dá para ver o 3, mas entre o 2 e o 4, certo? A mesma coisa aqui do outro lado, a gente conseguindo ver a veia porta, dividindo o que é superior do que é inferior. O segmento 5 e 6 inferiores, provavelmente aqui um 4A, né? E o 3 superiores com o 2 inferior. E aqui embaixo, o lobo caudado. Né? Não está aumentado nesse caso, né? Se tivesse aumentado ali para frente, né? Como a gente vê nos casos de esquizostomose, aí, Budd-Chiari, e aí em Moçambique, conhecido como bilariose. Então, a divisória, por exemplo, na corte longitudinal, a gente consegue ver a veia cava e a veia hepática, a diferença, principalmente, de novo, das paredes, né? E o que ele causa de alteração da homogeneidade do lobo, certo? Bastante fácil de dividir, né? Então, aqui, ó, dividimos aqui, ó, média, direita, esquerda, algum ramo da veia porta, dividindo em superior e inferior. Aqui, como a gente consegue ver a direita, então, ramo direito da veia porta, certo? Isso é bastante importante para a gente dizer onde está a lesão, se ela acomete qual a veia, qual que é a drenagem, né, associada. Então, é bastante importante a gente saber diferenciar a anatomia do fígado para saber qual que é a possível etiologia da lesão que a gente está procurando. Né? Então, tamanho, como a gente já falou, indireto, mas menor do que 15 centímetros. Ecogenicidade igual ou levemente superior ao rim direito.
a parte cortical. O parênquima é homogêneo, tirando-se as partes dos vasos, e os contornos, normalmente, quando não há uma hepatopatia, são regulares, certo? Agora, quanto ao rim direito. Então, geralmente, ele é mais baixo que o esquerdo, que o fígado está lá, né? Então, empurra ele para baixo, o rim direito. O paciente, ele é melhor visto no decúbito dorsal ou decúbito lateral esquerdo, né? Principalmente pacientes com dificuldade de encontrar, ou por locomoção difícil, ou por respiração difícil, ou por baixa colaboração, ou por aumento do IMC, né? O transdutor vai ficar na linha axilar anterior, uma abordagem subcostal, tentando fugir da costela posterior. A ecogenicidade dividida em 3, né? O seio renal, a parte central do rim, onde passam os vasos, os tecidos fibroadiposos, a pelve, geralmente são hiperecóicos. A única coisa que tem é que tem algumas lâminas, né, dentro da pelve, já com a urina drenada, com anecoididade, mas bem menor do que a área central, que é hiperecogênica, certo? Seio renal, hiperecogênico. Depois a medula, que são as pirâmides, né? Aquela área hipoecóica entre o córtex e o seio, triangular, né? E depois o córtex, que é a maior área de fora, né? Ela é ligeiramente mais ecogênica que as pirâmides e deve ser igual ou inferior à ecogenicidade do fígado, tá? E bastante inferior à do baço, certo? Então, tem uma ecotextura homogênea, né? Com exceção da medula, como a gente falou, e do seio, né, que é hiperecogênico. As suas dimensões, ele tem um contorno ovoide, né, a gente chega até a falar reniforme, né, que lembra um feijão, tá? Nos cortes mais longitudinais e ovoide nos transversais, e mantém-se com contornos regulares, pensando em pacientes sem nefropatias, né? O tamanho varia, obviamente, com a idade, o sexo, a altura, o peso, mas, em linhas gerais, fica entre 9 e 13 centímetros. Mais ou menos do que isso, não é natural, certo? Então, a medida do parênquima renal também é variável, mas fica entre 2 e 3,5 centímetros nas regiões polares, que são maiores, né, tem mais córtex, e na região mais interpolar, entre 1 e 2,5 centímetros. Tá? Então, vamos lá. Aqui, até é difícil a gente ver a alteração, né? Parece que eles têm a quantidade bastante semelhante. Em algumas áreas, aqui próxima à via porta, parece a veia hepática esquerda, né? A direita, desculpa, parece que ela tem uma quantidade um pouquinho superior ao córtex renal, mas o seio é bastante ecogênico, né? Aqui a gente precisava também bastante fácil de ouvir, né? Bastante diferenciadinho, com a parede hiperecogênica, o espaço hepatorenal de Morrison aqui bastante diferenciado, né? Espaço virtual. Então, as aparências, né? Médio de 11 centímetros, 9 a 13, ecogenicidade um pouquinho menor do que o fígado, homogêneo, tirando o seio e as pirâmides. O seio renal é hiperecogênico e o contorno é regular, certo? E o rim esquerdo, como a gente falou, decúbito lateral é um pouquinho mais baixo do que o rim direito. O paciente decúbito dorsal ou decúbito lateral direito, por ele estar mais superior, às vezes é mais difícil de ver, porque está mais próximo das estruturas ósseas, né? Que dificultam a partir da respiração, né? Então, as manobras têm que ser bastante bem feitas, né? Bem feitas, né? Para a gente conseguir avaliar o rim esquerdo. Então, o paciente tem que puxar bastante, segurar a respiração. A gente tem que usar o baço como reparo anatômico, né? O posicionamento transdutor é importante, né? Ele tem que estar longitudinal ao flanco esquerdo, mas na altura da linha axilar média, não mais posterior, porque se for posterior, a gente só pega os arcos costais, né? Que causa bastante artefato. A localização ela é superior em relação ao rim direito, né? E a abordagem intercostal posterior alta é necessária, mas dificilmente a gente consegue ver o rim inteiro ali, entre um arco costal e o outro, né? É interessante para a gente contrair, depois a gente desce para poder conseguir medir ele inteiro, certo? Porque vai formar o quê? As somas acústicas entre as costelas, né? Então, é difícil a gente conseguir formar um órgão de 9 centímetros entre as costelas, certo? De 9 a 13 centímetros, né? E o baço, a gente dar uma parada e perguntar algumas coisas, conversar, se vocês quiserem. Então, tem uma posição medial ao rim esquerdo, a gente usa ele como reparo anatômico, né? Uma janela importante para a visualização do mesmo. Tem a ecogenicidade levemente mais hiperecogênica em relação ao fígado e mais do que o rim esquerdo. Tem dimensões de comprimento menores do que 13 centímetros no seu maior diâmetro, sabendo que o produto de duas dimensões do baço resulta-se do índice esplênico. Esse índice esplênico tem que ser menor do que 60. Por exemplo, antero-posteriormente, o baço mede 11 centímetros e crânio-caudalmente ele mede 6 centímetros.
11 vezes 6, 66. Então, estamos de frente numa esplenomegalia, certo? Em 2 diâmetros diferentes. Ou anteroposterior, ou crânio-caudal, ou lateral, um vezes o outro, tem que dar menos do que 60, certo? Então, ele é bastante fácil de ver, né? Esse espectro de lua em crescente aqui, né? E mais medial do que o rim. Então, nesse espaço, provavelmente a gente consegue achar o rim esquerdo. Nessa imagem não está visto, né? Mas geralmente a gente vê o espaço espleno-renal para a gente conseguir achar, usar de janela para encontrar o rim esquerdo. Então, características, né? Menor do que 3 centímetros, ou índice esplênico menor do que 60, ecogenicidade maior do que o rim e maior do que o fígado. Ele é homogêneo, tirando-se as veias hepáticas no seu interior. Tem contornos regulares e formato, como a gente falou, de lua decrescente.